o não também é do Senhor. Mas poucas pessoas gostam de ouvir o não de Deus, né? Mas faz parte da escola do reino. Amém? Amém. Glória a Deus. Estava meio sumido daqui, né? Domingo retrasado foi o nosso amigo o apóstolo Jeremias. Ezequiel Jeremias. Apóstolo Ezequiel veio aqui, foi uma bênção. Aí domingo passado nós tivemos abençoando a igreja, um pastor amigo nosso, lá próximo de Diadema. E glória a Deus, estamos aqui. Amém? Estava já com saudade de vocês. Salmo 34, versículo 18. Tem uma palavra, meu irmão, que desde o começo do ano está quase pronta lá no meu notebook. O recomeço do maior cristão de todos os tempos. Mas eu não consigo ministrar esta palavra. Está lá, no dia que Deus permitir. Já faz alguns dias que o Senhor tem ministrado ao meu coração a respeito deste assunto a qual nós vamos falar hoje. Salmo 34, verso 18, diz assim: o Senhor está perto daqueles que são de coração quebrantado, e salva também o contrito de espírito. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Repete comigo: o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Coração quebrantado. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio de poder servir um Deus vivo. Eu me coloco aqui, pedindo perdão, te pedindo a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Que o Senhor gere algo do céu sobre este lugar. Senhor, que não seja eu, mas sim seja o teu Espírito. Que o Senhor possa quebrantar o nosso coração. Que nós possamos sair daqui nesta noite com o coração rendido ao Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor gere algo do céu em nós. Nós repreendemos, anulamos toda a investida do inimigo contra a nossa mente, contra o nosso coração, contra a nossa atenção. Senhor, dizemos que o único Espírito que tem a autoridade para agir aqui nesta noite é o Espírito Santo de Deus. Eu sei que o Senhor já está ministrando, eu sei que o Senhor já está falando, mediante aos testemunhos, mediante ao louvor, mediante a dança das crianças, que o Senhor continue gerando algo do céu, que nós possamos sair daqui completamente diferente da forma que nós entramos. Senhor, que nós possamos receber vida, que nós possamos receber um coração quebrantado, um coração no lugar do coração de carne, no lugar de um coração de pedra, um coração de carne, um coração circunciso diante da tua presença. Que a tua glória venha falar conosco, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Como eu disse, no início alguns dias, Deus tem falado algumas coisas a respeito do coração. E o texto que estava no meu coração, Provérbios capítulo 4, versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração,
pois a vida depende, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E Deus falando em questão do comportamento do meu coração diante dele. E segundo, eu cheguei aqui no Gil para ajudar com a sua presença, né? De repente, a Michele estava ali fazendo café, eu sentei esperando o café, e ali a gente estava conversando. E ela chegou em mim e falou assim: pastor, domingo eu não estava na intercessão, mas eu senti um culto diferente. Eu senti corações presos, corações duros diante daquilo que o Senhor está se movendo. Talvez, meu irmão, você não tenha noção, mas Deus está se movendo no globo terrestre. E nós acabamos de ler um salmo que diz que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado e humilde. E eu acredito que Deus está querendo aquebrantar o coração da sua igreja, para que nós venhamos viver coisas extraordinárias do céu. E ontem eu falei aqui a respeito do extraordinário. Hoje, infelizmente, mediante tudo aquilo que nós temos vivido, pastor, nós achamos que o extraordinário é um cego andar. Isso é extraordinário. Um cego andar é bom, né? Ninguém entendeu. Voltando. Nós achamos que o extraordinário é um cego ver, um paralítico andar. Tudo isso é extraordinário, meu irmão, também. Mas eu tenho aprendido que o extraordinário também é se mover na simplicidade. O extraordinário também é abraçar o irmão que precisa. O extraordinário é também liberar uma palavra de vida para o irmão que precisa. O extraordinário é também ouvir o irmão que está necessitado. E alguns meses nós recebemos uma palavra, eu lembro como se fosse hoje, eu estava ali chorando, babando, e Deus disse: nós viveríamos de novos testemunhos, de novas experiências. E desde então, algumas coisas têm acontecido. E eu tenho decidido, eu quero viver o extraordinário de Deus. E só essa semana eu tive o privilégio de partilhar com 5, 6 pessoas aquilo que Deus está fazendo. Parei um menino no carro, amigo nosso, menino de Deus, tomou umas pancadas da vida, tomou uns não da vida, e meio abalado, eu falei: meu irmão, os não, nem usei o não, né? Eu falei: os processos da sua vida não podem te paralisar. O seu choro não pode te paralisar, o seu choro não pode cauterizar o seu coração. Você é um menino de Deus, Deus tem promessa para você, Deus tem um extraordinário para você. E ele sentado dentro do carro, de repente eu olho para ele, o olho dele começa a lacrimejar. Falei: meu irmão, vai trabalhar, você está atrasado, beijo, tchau, te amo. Às vezes, o extraordinário é só você estender as mãos e dizer: eu estou aqui. E muitas vezes a gente está esperando o extraordinário abrir o céu. Deus pode fazer isso? Pode. Mas sabe o que eu tenho entendido? Quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Testemunha, a Vivi está ali. Domingo passado a igreja orou pela mãe da Vivi.
E nós não entendemos o trabalhar de Deus, meu irmão. O sim e o não vem de Deus, o modo operante vem de Deus. E ela chegou em casa, qual foi a notícia que ela recebeu? Os médicos dizem: sua mãe vai ficar em estado vegetativo. O meu irmão, meu amigo, que eu evangelizo esse miserável há mais de 30 anos, eu posso falar assim que é meu amigo, tá, meu irmão? Segunda-feira me liga: ei, fui para a igreja, você não estava. Eu falei: pronto, parei de ir para a igreja para você ir. Vou arrumar a agenda todo domingo, mas todo domingo você vai estar lá. Tá aí, beijo. Amo esse menino. Ele falou: a Vivi vai no médico, você pode ligar? A Vivi vai te ligar. Resumindo, a Vivi me ligou no horário da visita, e ali nós oramos, liberamos uma palavra de vida. E não tem a ver comigo, meu irmão. Tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Tem a ver com aquele que transforma a vida, aquele que transforma a história. Momentos depois, dias depois, ela me manda o vídeo da mãe dela, respondendo às ações como as filhas. É simples. É o reino, é um coração quebrantado, e muitas vezes nós, como igreja, estamos com o coração petrificado, estamos com o nosso coração cauterizado, e eu declaro nesta noite: hoje Deus vai mudar o meu e o seu coração. Hoje Deus vai mudar o meu coração e o seu coração, meu irmão. E eu gostaria de observar 3 textos que falam, e eu pesquisando esta semana, muitos textos falam sobre coração. Lemos Salmo que diz: o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Mas os 3 textos a qual eu queria entender um pouco nesta noite com a igreja, são 3 textos. Provérbios capítulo 23. Desculpa, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. E Romanos capítulo 2, versículo 29. Como é muito texto, abre aí em qualquer parte da Bíblia. Faz uma cara de coração quebrantado e olha para o telão. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele, do seu coração, depende a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, e diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e colocarei um coração de carne. Aleluia! Romanos capítulo 2, versículo 29, ali no contexto, eram os judeus pressionando a igreja de Roma ao judaísmo, e Paulo vem com a apologética, defendendo o contexto do novo cristianismo, que diz assim: não, judeu é quem é interiormente, a circuncisão é operada no coração, pelo Espírito e não pela lei. Para este louvor não provém homens, mas de Deus. Ou seja, 3 coisas que Deus ministrou o meu coração. Primeiro, guarde o seu coração. Segundo, transforme o seu coração de carne, de pedra em carne. E terceiro, circuncidar
verdadeiramente o seu coração. Então a primeira coisa que eu queria falar era a respeito de Provérbios capítulo 4, versículo 23. Guardar o coração. E como é fácil, meus irmãos, olharmos para este tempo, olharmos para aquilo que nós temos visto, e como temos observado que o coração do homem, o coração da humanidade tem se afastado do Deus Todo-Poderoso. É fácil. Estava subindo agora aqui para a igreja. Samuel, Benjamin, Isaac, estava dentro do carro. Samuel estava vendo um vídeo, de repente vem uma propaganda de uma menina. Eu perguntei, eu só ouvi. Eu falei, Samuel, o que é isso? Uma menina dizendo assim, mãe, se eu vender meu corpo, eu compro esta casa? Pelo que eu ouvi, a voz era de um adolescente. Aí depois eu falei, Samuel, cadê o vídeo que eu queria ver? Propaganda aleatória do YouTube. Então, quanto mais nós observamos, meu irmão, mais a humanidade está distanciando o seu coração de Deus. Tem uma palavra que eu inventei, cada dia que passa a humanidade está mais desdeusada. Conforme Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz, devido ao aumentar a maldade, o amor de muitos se esfriarão. A Pamela diz muito bem, muitos, mas não de todos. E eu declaro em nome de Jesus que o seu coração não será roubado. Eu declaro que em nome de Jesus o seu coração não será cauterizado. Eu declaro em nome de Jesus que você terá um coração de carne, um coração apaixonado pelo Senhor, um coração sedento por Senhor. Um coração sedento que vai na contramão daquilo que muitas vezes nós temos visto e vivido como igreja. Uma fé superficial, uma fé artificial, uma fé momentânea, algo como a diaconisa acabou de falar. Se Deus falar assim, aleluia, glória a Deus, mas se Deus falar, epa, peraí, eu quero te dar um breque. Deus não está comigo. Eu gosto de pregar fora que eu falo, lá em Pirituba, né? Aqui não, lá em Pirituba, mas como eu estou em casa não tenho por onde falar. Então vamos falar, lá em outros lugares, aqui não, né? Estamos em meio a uma geração que está desvalorizando coisas que são totalmente fundamental para uma vida saudável e relevante. Eu estou lendo um livro que a pastora Meire está usando como base para o seminário dela. E uma das coisas mais interessantes que eu aprendi lá, meu irmão, uma das coisas que nós temos mais que fazer, talvez foi através deste livro que Deus está falando sobre o coração. A coisa mais importante que nós devemos fazer na vida dos nossos filhos é cuidar do coração deles. Muitas vezes a gente se preocupa em dar uma boa escola, isso não é pecado. Nós se preocupamos em dar as melhores roupas, isso não é pecado, mas esquecemos de dar um fundamento de um coração quebrantado na presença de Deus, um coração temente ao Deus Todo-Poderoso. Eu gosto muito do método da Pamela. As crianças começam, gracinha, mentirinha, epa, peraí, a Bíblia diz o que é pai da mentira? Pode mentir? Pode desobedecer? E é verdade, muitas vezes a gente acha não, eu já vi, meu irmão, crianças, esses dias eu estava indo para um parque brincar com os meus filhos, criança de 7 e 8 anos, dançando TikTok, e de uma forma totalmente obscena, aí os pais ali olham e falam, é bonitinho. E perdendo o coração.
Aí chega 12, 13 anos, ai meu Deus, vira um pirigueto, vira uma piriguete, aí quer mandar para a igreja. Mas não tem mais, não, tem sim, para Deus tem mais jeito, né? Mas muitas vezes eu falei, estava conversando, ministrando, fui jogar bola, cadê o Dodô? Dei show, não dei, Dodô? Brincadeira. O menininho que eu estava lá conversando, ele falou, pastor, você tem que chegar na igreja e dar testemunho. Tiozinho, 40 e poucos anos. Irmãos, fiz um golaço. O que isso tem a ver com a pregação? Lógico que tem, um pastor 300 anos sem jogar bola, vai lá e faz um gol, é para glorificar de pé, irmão. Eu ali estava conversando com o menininho da hora, mãe crente, o pai, conheço o pai, joguei bola com o pai. Eu me lembro, esses dias eu fui num casamento, estava lá de padrinho, ele chegou em mim e falou assim, pastor, ele mesmo, eu fui no casamento do Dodô, eu vi sua pregação lá, que pregação top, pastor, você é da hora. Nunca tinha visto um menininho, agora virou meu amigo. Aí voltando, o Dodô foi me levar em casa e foi levar eles, voltando, eu falei, meu irmão, deixa eu te falar. Aí tinha uns meninos lá fumando maconha e tal, e lá. Aí eu falei, meu irmão, você não foi feito para isso. Não foi não, Dodô. Eu falei, você tem que ir na contramão, você tem que fazer algo que Deus tem para você. Deus tem algo lindo e maravilhoso, Deus tem um projeto, não perca o seu coração. Não perca de nenhuma forma. Saia da contramão, saia do fluxo do que o mundo está te levando. Que nós queremos fama, status de qualquer maneira, eu estou dizendo, os nossos filhos têm que ser bem-sucedidos sim, e nós oramos, nós investimos, eles serão bem-sucedidos, mas antes deles serem bem-sucedidos, eles temerão e amarão ao Deus Todo-Poderoso, porque Deus está aquebrantando o coração da sua igreja. Estamos valorizando aquilo que não é fundamental. E algo que eu tenho visto, e muitas vezes é com nós, a maioria de nós, a maioria absoluta da humanidade, temos falhado em guardar o nosso próprio coração. Sabe uma palavra que Deus deu para mim hoje, nesta tarde? Se você não cuidar do seu coração, alguém vai cuidar. E geralmente, segundo a estatística, não é gente boa que cuida, não. A gente tem guardado tantas coisas, e temos se perdido em guardar aquilo que tem valor. Eu acredito que neste tempo, mais como nunca, meus irmãos, a importância de nós aprendermos a guardar o nosso coração. Sairmos na contramão. Hoje, infelizmente, nós vimos e andamos e observamos pessoas caminhando no meio da vida, vivendo a sua vida com seu coração completamente à deriva. Aqui não, né? Mas tem gente com coração tão carente, que o seu atendente da Vivo te ligar bom dia, fala, nossa, me apaixonei pelo atendente da Vivo. Hoje Deus vai curar o nosso coração. Hoje Deus vai colocar o nosso coração no lugar correto, protegido. Não estaremos expostos a tudo e a todos, sendo levado de um lado para o outro, por qualquer vento social, por qualquer vento de doutrina. Não é porque todo mundo está dizendo que é certo, meu irmão.
Não é porque todo mundo está vivendo que tem que viver, meu irmão. Deus está nos chamando para ter um padrão, e o padrão é eterno, o padrão é do céu. Estamos sendo cada dia mais bombardeados. Mas a gente não se preocupa com os danos. Não é à toa que hoje, a profissão do século qual que é? Qual é a profissão do século, meu irmão? Não é pecado falar não, meu irmão. Psicólogo. Porque hoje a psicologia é a profissão do século. Fomos na formatura da minha cunhada, tinha mais de 500 alunos se formando em psicologia. Quando começou lá, meu Deus, e não acabava, eu falava assim, meu Deus, vai acabar nunca. E era uma multidão. Por quê? Porque hoje nós estamos em meio a uma geração desprotegida, uma geração que não cuida do coração, cuida da roupa, cuida do exterior, mas não cuida do interior. É a geração de fotos lindas de corações destruídos. Porque no Instagram todo mundo é lindo. Nós fizemos uma carteirinha de pastores, né? Porque para facilitar na entrada de hospital, enfim. Aí primeiro mandou os homens, tudo enrugado, tudo torto. Aí as pastoras mandam as fotos. Tudo bonitinha. Falei, o que? Não vou feio desse jeito não. Fui para o aplicativo, tirei uma foto bonitinha. Não sou besta. Mas muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida assim. Não importa quanto o meu coração esteja destruído, não importa quanto o meu coração esteja estralhaçado, tá certo? Obrigado, Thales. De novo, corta essa parte. Não importa que o meu coração esteja estraçalhado, mas eu preciso sair bonitinho. Com a falsa mentira de dizendo, não, se eu me portar bem, eu vou estar bem. Mentira. Não tem como nós estarmos bem com o coração destruído, com o coração desprotegido. Mas eu entendo que Deus nesta noite quer cravar no meu e no seu coração uma verdade do céu que vai curar o seu coração. E que uma vida... Meu irmão, você pode esquecer tudo o que eu falar nesta noite, mas não esqueça, para ter uma vida plena, depende de um coração saudável. Repete comigo, para eu ter uma vida plena, eu preciso ter um coração saudável. Aí alguns pensam, beleza, tenho uma solução, pastor. Vou para a academia, vou correr, vou fazer um cardio, resolver o meu problema. Isso está correto. Você tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Segundo o Fábio e o presbítero Fábio e o presbítero Rafa, que não é um pote, é um tambor, não é? É uma catedral do Espírito Santo. Nós temos que cuidar, sim, do nosso coração físico. Sim, nós precisamos cuidar do coração que bombeia, o músculo que bombeia todo o nosso sangue. Isso é um dever cristão. Mas, eu estou falando do coração no conceito espiritual. O coração que é a sede de quem realmente nós somos. O coração que, segundo Provérbios,
é a bússola que vai nos direcionar à vida. Posso fazer uma pergunta, meu irmão? Está todo mundo aí? Posso fazer uma pergunta? Eu ia fazer de qualquer jeito. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Sinceramente, você não vai responder para ninguém, é você e Deus. E com Deus não tem, como que chama? Filtro. Com Deus não tem como você passar o filtro e mostrar para Ele que está bonitinho. Como está o seu coração? Meu irmão, o nosso coração é a parte do meu ser e do seu ser, se não for devidamente protegido, e se for contaminado pela circunstância da sociedade, do mundo, deste mundo pervertido e desumano, um mundo desconstruído pelo pecado original do homem, nós estamos caminhando para viver uma vida de fracasso. E eu não estou jogando praga, eu estou dizendo que é a verdade. Se eu e você não cairmos na consciência que nós devemos guardar o nosso coração, nós corremos o risco de descer uma ladeira abaixo. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz que o coração do homem é enganoso, meu irmão. E posso te dizer algo? O seu coração, a sua emoção sempre vai contrária à vontade de Deus. Ou quem ora aqui 2 horas da horinha, quem lê a Bíblia com maior facilidade, quem jejua com maior facilidade, sabe por que é batalha? Porque é algo espiritual. E a nossa carne, o nosso coração sempre vai querer O coração do homem, meu irmão, é igual mãe. Você chega na sua mãe sempre vai te dar um jeito de passar a mão na sua cabeça e dizer, não, vai, é tudo certo, não. As mães tudo balançando a cabeça. Não, mãe, eu estou cansado. Não, mas descansa aí um pouco. Não, não posso descansar. Não, pode. É mais ou menos assim. Sempre vai ao seu favor. Sempre vai contra os princípios e o propósito do eterno. Não estou dizendo que as mães vão contra os princípios do eterno, tá? Mas uma coisa que nós precisamos entender. Se nós irmos simplesmente pelo nosso coração e não guardarmos e não se protegermos, o resultado pode ser trágico. Como eu disse, se você não cuidar do seu coração, alguém vai cuidar. E sabe quem trabalha todos os dias para cuidar do seu coração? Sem cessar, 24/48, 24/48, o inimigo das nossas almas. É verdade. O inimigo da nossa alma, o inimigo da sua alma quer cuidar do seu coração. Se ele quis cuidar do coração de Jesus, vai querer cuidar do meu e do seu? Se no deserto ele quis balançar o propósito de Jesus, não vai querer balançar o meu e o seu coração, não vai querer manchar a nossa história, para que a gente não seja e não viva aquilo que Deus planejou? Claro que vai, meu irmão, claro que vai.
Sabe por quê? Porque o diabo sabe que o seu coração cuidado é fonte de vida. Ele sabe que o seu coração protegido vai viver coisas extraordinárias. Você não vai dar mais ouvido para as mentiras de Satanás. Você não consegue, você não pode. Eu já disse aqui, nasci no Nova Esperança, nasci nessa, nunca imaginava que eu poderia fazer algo. Até o dia que a Pamela comprou a primeira viagem internacional. Falei, não vou, vai, não vou, vai. Eu falei, não vou, do Nardini não pode viajar. Ela falou, simples. Você é meu marido e vai, pronto, e acabou. Falei, sendo assim eu vou. Quando eu entro no navio, fui curado rapidinho, meu irmão. E a cura foi tão top, que agora falou de viagem, eis-me aqui, Senhor. Mas o diabo me perturbava, dizendo, você não vai conseguir nada. Você vai cumprir com as estatísticas. E qual era a estatística? Hoje não mais, porque ele já faleceu há alguns anos, mas a minha estatística era estar jogando truco no bar do Ralaia. Com os 500 filhos. Sem perspectiva de vida. Sem perspectiva de tocar em uma geração. Sem perspectiva de ter um coração saudável. Quando o diabo sabe por quê, meu irmão? O diabo sabe que se ele ganhar o meu e o seu coração já era, o resto já é fácil. Porque o nosso coração é a sede da nossa vida. Então, como você está guardando o seu coração? É uma pergunta. Então, a primeira coisa, o que se deve guardar, guarde o seu coração. Repete comigo, fala assim, a partir de hoje, eu vou guardar o meu coração. Romanos, capítulo 2, é o segundo texto que nós vamos ler. A partir do versículo 25, diz assim, porque a circuncisão é verdadeiramente proveitosa se tu guardar as leis. Mas se você transgredir a lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Portanto, se o incircunciso guardar a justiça da lei, não será sua incircuncisão julgada como circuncisão. E se a incircuncisão que é por natureza cumpre a lei, julgar-te-ei que pela letra e circuncisão é transgressor da lei. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem esta circuncisão, que é exteriormente na carne, mas o verdadeiro judeu é aquele que é circuncidado no coração. Quando nós vamos para a história e vamos ver um pouco a respeito da circuncisão, a circuncisão foi uma marca de Deus que todo homem judeu recebia como um sinal de aliança. Somente o judeu que tinha essa marca era considerado judeu. Mas olhando o texto, Jesus vem e tornou a circuncisão desnecessária. Por quê? Porque uma marca no corpo não tem valor nenhum quando o coração não é voltado para Deus. João Calvino disse em uma época que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Existe uma tendência do nosso coração se afastar do Criador dia após dia. Como eu disse,
A marca da circuncisão teve início em Abraão. Quando Deus chama Abraão para cumprir um propósito e dá uma promessa que a descendência de Abraão seria poderosa, que da descendência de Abraão sairia o Salvador. E como toda a aliança de Deus com o homem precisava de uma marca, e Deus pega o órgão sexual do homem e faz uma marca, corta o prepúcio. Segundo historiadores, segundo teólogos, a mulher estava inserido dentro desta marca. Ou seja, quando o menino tinha 8 dias, ele fazia esta marca para mostrar que ele era de Deus. Esta marca era um sinal da fé de Abraão, que teve em Deus e da sua obediência. Esta marca era o resultado, o símbolo da conversão interior do homem. Exemplo, Deuteronômio capítulo 30, versículo 6 diz: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da sua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. Jeremias capítulo 4, versículo 4 diz: circuncidai-vos ao Senhor, e tirai o prepúcio do vosso coração, o homem de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair fogo e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Quando nós olhamos para a história, meus irmãos, a circuncisão era uma marca que fazia no coração, mas era um símbolo de transformação, era um símbolo de relacionamento de Deus para com o homem. Mas no decorrer da história, o homem se afastava o seu coração da presença de Deus, ao ponto que muitos judeus achavam que era totalmente salvo só pelo fato de ser judeu e circuncidado. Ao ponto, olha só, que alguns rabinos ensinavam que Deus jamais mandaria para o inferno uma pessoa que tivesse a marca da circuncisão. E isso foi ensinado até o tempo de Jesus. Ou melhor, até o tempo de Jesus, até o tempo de João Batista, quando João Batista vem como precursor do Messias. Em Lucas, João vem com um discurso dizendo, Lucas capítulo 3, versículos 7 e 8, João Batista dizia assim, dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzis, pois, fruto digno de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmo: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até desta pedra pode Deus suscitar filhos a Abraão. O que João está fazendo aqui? João está levando o povo a circuncidar o seu coração. Sem frutos de arrependimento, sem frutos de transformação, não há conversão, meu irmão.
Por isso que domingo após domingo nós estamos falando, sem arrependimento, sem transformação de vida, não existe cristianismo. Hoje, embora nós vemos muitas pessoas, você pode vir como está, mas não pode permanecer como está. Porque senão o sacrifício de Jesus seria à toa. Por isso que nós temos visto, pastor, uma geração de pessoas com coração de pedra. Sabe por quê? Porque não quer tirar o prepúcio do coração e se arrepender e transformar a sua vida. E João está nos ensinando isso. Ei, eu estou chamando vocês para terem frutos de arrependimento, fruto de transformação de vida, fruto de uma nova história. E indo na contramão aqui na história, porque naquela época os judeus tinham certeza que pelo fato deles serem descendentes de Abraão, e você vê o que João diz, não é porque vocês têm pai como Abraão, não, porque não tem a ver com, muitas vezes, eu ouvi do Marcelo lá, em um encontro, eu sou de berço evangélico, mas meu berço era desconvertido. Era só o berço que era convertido melhor. Está querendo dizer que não tem a ver com religiosidade, meu irmão. Tem a ver com vida. Tem a ver com o coração prostrado a viver e entregue verdadeiramente. Está disposto a dizer, Deus, eis-me aqui. Como diz o salmista em Salmo 139, nos últimos versículos, que diz, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau. Muda o meu coração de pedra para um coração de carne. Se nós observarmos o Evangelho, meu irmão, Jesus sempre vai confrontar os judeus que se diziam que estava acima de tudo pelo fato de ser judeu. Ou seja, Jesus sempre confrontava uma vida religiosa. Meu irmão, você pode estar na igreja de domingo a domingo e não ter um coração transformado. Cumprir um rito, e Deus não nos chamou para cumprir um rito. Deus nos chamou para ter vida de verdade. Por isso que Ele quer quebrantamento de coração. Por isso que Ele quer guardar o seu coração. Por isso que Ele quer tirar o prepúcio do seu coração e fazer com que o seu coração seja um coração convertido de verdade. Não existe transformação de vida, não existe transformação de história, se nós não crermos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Se não for por Jesus, nós somos condenados, meu irmão. Não caia na palavra positivista que tem hoje na mídia, não, é Jesus. Eu tenho esta palavra muitas vezes, eu digo, mano, aquele cara é top, só falta ser de Jesus. A pessoa pode ser a mais top possível, mas se não tiver o coração convertido e quebrantado diante do Senhor, não tem transformação de vida. Sabe por quê? Porque a transformação de vida é espiritual. Eu já vi muitos homens dizer, eu vou mudar. Na força do meu próprio esforço. Não dá 2, 3 meses, está frustrado, meu irmão. Sabe por quê? Porque a força não vem de mim, a força não vem de você, a força vem do Senhor. A força vem do Senhor de você chegar todos os dias diante dEle e matar a sua carne, matar a sua vontade, circuncidar o coração, é você todos os dias dizer, Deus, eu quero viver a sua vontade, não a minha. E na contramão, porque hoje a sociedade está dizendo que não, que a sua vontade impere sobre todas as coisas. Não, meu irmão, a vontade de Deus. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido na história? Quando eu decido fazer a vontade de Deus,
Ele sempre vai nos surpreender nas nossas vontades. Sempre. Sempre. Ele vai nos surpreender. Você não vai entender. Você não vai entender. Porque Ele sempre... O grande prazer de Deus, na minha percepção, é surpreender os seus filhos. Jesus disse: vocês que são homens maus, vai dar pedra para a criança? Vai dar ferro? Não, vocês sendo homem mau, sabem o que dá para os filhos? Imagine eu que sou o Pai eterno. Sabe o que eu vejo que está faltando no povo de Deus? É um coração verdadeiramente convertido ao Senhor. De verdade, meu irmão. Tirar a máscara de verdade. Eu tinha pedido para cantar, mas os músicos não vão contar por causa da voz. Mas tira, vai cantar? Aleluia, glória a Deus. Tira a máscara do seu interior. Revela quem você é. E agora, muitas vezes, até para Deus, nós queremos pôr uma máscara. Queremos pôr um personagem. E Deus está nos chamando. Ei, o verdadeiro judeu. O verdadeiro judeu é aquele que é de coração. Deus está te chamando para eu e você sermos de verdade. Não vai forçar. Não vai precisar forçar. Nós estávamos no PG na quinta-feira, um Xamanaias, uma bênção, uma presença de Deus. De repente eu olho nas janelas, as pessoas tudo assim, ó. E nós profetizando, a sua presença vai invadir as casas, a sua presença vai invadir as famílias, a sua presença vai gerar, e não foi forçado, meu irmão, o que nós observamos, pessoas olhando. Jogando bola, que eu sexta-feira fui pegar uma água para o meu filho, eu falei ontem aqui, fui pegar água para o meu filho, o atendente do bar olhou para mim e falou assim: ei, você não me conhece, mas eu sei quem você é. Falei, pronto, lascou. Não te bati, sou do bem há muitos anos. Você é pastor. Falei, ixi, a casa caiu. Eu quero ir na sua igreja. Avenida Jurubim, Avenida Mutinga 2816, ao lado do Mini Extra. Não, eu vou lá, pastor. Você me lembra? Eu lembrava do Bexiguento. Falei, não, eu lembro de você sim e tal. E ali já liberei uma palavra, meu irmão. As pessoas estão sedentas para ouvir uma palavra. As pessoas estão pedindo para ser evangelizada. E nós, cristãos, estamos muitas vezes com o coração duro. E segundo o que eu aprendi na história da minha vida, nós só damos aquilo que nós temos. Por isso que hoje Deus quer quebrantar, Deus quer transformar o seu coração, Deus quer circuncidar o seu coração, para que você tenha vida e vida em abundância. Para que a minha oração é que não passe ninguém pela minha vida que não seja impactada pelo amor de Jesus. Que eu não fale, que eu não expresse, que eu não dê uma palavra, que eu não dê aonde eu estiver. Terça-feira eu fui para uma reunião, aí parei no farol, um menininho vendendo bala. Falei, meu Deus, eu vou dar uma palavra para esse menino. Comprei até a bala dele para ele parar perto de mim. Falei, vem aqui, parei. Peguei na mão dele, olhei nos olhos dele, eu falei assim, ó, da mesma forma que Deus acabou de fazer um milagre sobre a minha vida, eu libero esse milagre sobre a sua vida agora. O menino olhou assim, amém, e saiu correndo. O que Deus vai fazer com ele tem a ver comigo? Não, eu só liberei. Eu sou canal de bênção. Você é canal de bênção. Você é convertido de verdade. O seu coração é quebrantado ao Senhor. Então hoje Deus vai cuidar do seu coração. Hoje Deus vai circuncidar o seu coração. E hoje Deus vai transformar o seu coração de carne em pedra. E sabe o que o Espírito Santo diz para mim? Agora,
É isso aí, ao contrário. Vai transformar seu coração de pedra em carne. Perdoa o pastor, irmãos. Obrigado, Fabi. Voltando então, volta a fita aí, Kaique. Hoje Deus vai transformar o seu coração de carne em picanha. Carne nobre, né? Picanha é só o governo, né? Aleluia. Voltando aqui para a pregação. Deus vai transformar seu coração de pedra em carne. Um coração sensível, um coração cheio da presença, um coração sensível àquilo que o Senhor tem. E eu quero terminar com este texto, Ezequiel capítulo 36, do versículo 26 a 30. E diz assim: e eu te darei um coração novo, aleluia! E porei dentro de você um espírito novo, e tirarei o seu coração, e transformarei o vosso coração de pedra em carne. Eu vos darei um coração de carne, e porei dentro de você o meu espírito, e farei que antes andeis nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e os observareis, e habitareis na terra que eu te dei, habitarei na terra dos vossos pais, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Olha só que lindo e maravilhoso. Livrarei vocês de toda a maldição, e chamarei o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre você, e multiplicarei o fruto da vossa árvore, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Olha que lindo. Quando nós temos um coração transformado, primeiro Deus transforma o nosso coração, depois Ele enche do Espírito. Ele nos dá uma descendência. Ele nos dá uma promessa. Ele nos dá livramento. E Ele multiplica as nossas árvores. É processo. Nós temos falado, meu irmão, nós estamos no ano do recomeço. Não existe recomeço sem processo. Não existe um coração transformado sem processo. Primeiro precisamos se render ao Senhor. Não podemos mais, meu irmão, ser indiferente com aquilo que Deus está fazendo. Meu irmão, não seja indiferente com aquilo que Deus está fazendo. Eu não estou falando que você tem que entrar no culto, pular, babar, dar cambalhota. Não estou falando isso, mas se Deus falar, faça. Mas quando Deus troca o nosso coração, tira o nosso coração de pedra, e posso te falar algo? Muitas vezes o nosso coração de pedra é legítimo. Eu não estou querendo desdenhar daquilo que você está vivendo, dos traumas, das decepções, das batalhas. Isso é normal, todo mundo tem. Mas eu e a Pamela, nós temos falado, a dor só tem dois objetivos na vida do homem: ou ela nos paralisa e nos cauteriza e mata o nosso coração, ou ela nos impulsiona para viver o extraordinário de Deus. E eu acredito que a dor que você está vivendo é legítima. Talvez o fracasso da sua empresa é legítimo. Mas Deus está te chamando para florescer algo novo. E Deus só vai fazer algo novo em coração novos, meu irmão. Lembra lá, no Evangelho diz que Deus não coloca vinho novo em odre velho. Sabe por quê? O odre velho não pode
com vinho novo, ele se rompe, e Deus não quer que você se rompa no processo, Ele quer curar você de uma forma extraordinária, Ele quer transformar o seu coração de pedra em carne sensível. Ah, pastor, mas você não sabe a minha vida. Não sei, mas Deus sabe, e Ele está aqui pronto para curar a sua vida e curar a sua história. Ah, pastor, você não sabe das minhas decepções. Não sei, mas Deus sabe, porque a palavra de Deus diz que antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele te planejou, Ele te escolheu. Ah, mas por que tanto sofrimento? Quando você chegar no céu, você pergunta para Ele: mas eu dou glória a Deus pelas batalhas da minha vida. Sabe por quê? Porque foram as batalhas da minha vida que me trouxeram até aqui. Então foi as batalhas da sua vida que te trouxe até aqui. O que você vai fazer? Vai continuar com o coração rancoroso? Sem liberar perdão? Sem querer viver a vontade de Deus, sem querer viver o propósito de Deus, sem querer viver a escolha de Deus? E nós acabamos de ler um texto que diz o quê? Eu vou dar um novo coração, eu vou colocar um espírito novo, eu colocarei, olha o Senhor dizendo, eu colocarei dentro de vocês o meu espírito, e vocês vão andar nos meus estatutos, vai guardar os meus juízos e vai me obedecer, e vai habitar em uma terra tranquila. Eu serei, vocês serão meu povo, e eu serei o teu Deus. Processo. Então, meu irmão, saia desta noite com a certeza: Deus quer curar o seu coração nesta noite. Deus quer guardar o seu coração. Deus quer tirar o prepúcio. Meu irmão, sabe uma coisa que eu tenho falado para o Senhor? Doe o que doer, eu quero a sua vontade. Doe o que doer, eu quero a sua vontade. E dói, meu irmão, dói, mas vale a pena. Vale a pena, meus irmãos. Nos próximos dias eu vou contar um testemunho. Eu sou prova, vale a pena. Confiar no Senhor. Ah, pastor, mas está tudo difícil. Confia no Senhor. Pastor, eu não estou entendendo nada. Confia no Senhor. Pastor, está tudo dando errado. Confia no Senhor. Pastor, eu oro, nada acontece. Ei! Está chegando a hora do cálice ser transbordado sobre a sua vida e sobre a sua história. Eu acredito que a oração, acredito que todo mundo já viu aquele brinquedo no parque aquático que vai lá, aquele negócio que vai enchendo, chega uma hora que ele transborda, o que ele faz? Ele vira água em cima das crianças e as crianças fazem a festa. Sabe por que não virou ainda? Porque está transbordando. E eu tenho certeza que vai transbordar sobre a sua vida e sobre a sua história. Então, meu irmão, guarda o seu coração. Tire o que tiver aí que tiver que tirar, meu irmão. E fala: Jesus, eu quero um coração quebrantado. Lembra do Salmo? Deus está perto daquele que tem um coração quebrantado. Se coloque de pé nesta noite.